ácido nucleico para o interior da célula hospedeira. O capsídeo fica externo, aderido ao envoltório celular. Esse ácido nucleico colocado vai ser incorporado ao ácido nucleico da célula hospedeira. E aí, então, ele passa a controlar o metabolismo da célula hospedeira pelo ciclo lítico, obrigando a célula a produzir os componentes da estrutura viral. E à medida que isso acontece, dentro da célula formam-se novos vírus até elas sofrer lise. Vai. Que nesse caso não vai aparecer total, não, só vai aparecer incorporação. Aí. Pronto. Incorporou e a partir daqui ele vai controlar o metabolismo da célula, obrigando ela a produzir os componentes virais. Fecha aí, Kio, por favor. Aí você volta aqui. Bom, pode ir. Aqui é um resumozinho como a gente colocou lá. Vírus são agentes infecciosos, são acelulares, ou seja, não tem organização celular. Fora das células hospedeiras, eles são inertes. Não apresentam metabolismo próprio, mas dentro dela, o ácido nucleico viral torna-se ativo e obriga a célula a produzir os componentes virais, o que vai determinar a sua reprodução, a reprodução viral. Características gerais. Possui um envoltório de natureza proteica, chamado de capsídeo, envolvendo no seu interior o ácido nucleico. Poderá ser DNA ou RNA. O capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope. Envelope esse que é parte da membrana plasmática da célula em que o vírus se reproduziu. São parasitas intracelulares obrigatórios, multiplicam-se dentro das células utilizando toda a maquinaria biológica da célula, não possuem metabolismo e assim utilizam a maquinaria genética da célula hospedeira para produzir os componentes virais. Vai. Bem, tamanho do vírus e forma, né? Aí tem alguns tipos virais aqui e a dimensão dele em uma célula. Aqui uma bactéria, a Escherichia coli. Aqui um globo vermelho, uma hemácia. A dimensão aí está em nanômetros, que é uma unidade do sistema internacional. Em nanômetros, uma hemácia, um globo vermelho, teria em torno de 10.000 nanômetros. Ou um vírus do tipo bacteriófago, 225 nanômetros. Então, olha só, a dimensão dos vírus é ultramicroscópica, tanto que vírus só pode ser observado ao microscópio eletrônico, que é o aparelho de microscopia que permite a visualização daquilo, de estruturas que sejam da ordem de quê? De nanômetros ou mesmo de angstroms. Célula pode ser observada ao microscópio óptico comum, caso, por exemplo, da hemácia. Vírus só pode ser observado ao microscópio eletrônico. E, aliás, por que vírus chama vírus? Vírus vem de uma palavra que é viron, que significa veneno, em latim. Porque quando os camaradas lá, o camarada que descobriu, né, o que provavelmente seria vírus, ele primeiro deduziu que aquilo, na verdade, é uma doença que ocorria em tabaco, né? Tipo de ferrugem que ocorria no tabaco, nas plantas de tabaco. E que aquela ferrugem do tabaco, depois se descobriu, era causada por um tipo viral. Como é que ele fez para descobrir a parada? Ele pegou folhas do tabaco com a ferrugem, macerou, fez um caldo. Aí, com aquele caldo, ele borrifou o caldo em outras plantas de tabaco, sadias. Tempos depois, essas plantas de tabaco passaram a apresentar a ferrugem, idêntica à da outra planta. Resultado, o camarada concluiu que se tratava de um veneno. E essa palavra vírus, que vem do latim, significa veneno. Então, porque inicialmente acreditava-se que a ferrugem que ocorria no tabaco era resultante de um veneno, de uma toxina, e não de uma partícula viral de um organismo qualquer. Aí o camarada fez também o seguinte: antes de borrifar as plantinhas lá, ele passou esse caldo num filtro de porcelana, onde a dimensão do poro do filtro era extremamente pequena.
E após passar no filtro de porcelana, o caldo foi borrifado numa plantinha que passou a apresentar o quadro de ferrugem. O camarada falou, bom, se o poro do filtro de porcelana é tão pequeno e passou o que causa ferrugem, é porque o que causa ferrugem deve ser uma toxina e não um micro-organismo, que posteriormente se descobriu ser o quê? Um vírus. Então, olha só, vírus tem dimensão ultramicroscópica, só pode ser observado na microscopia eletrônica. O camarada que descobriu que tratava-se de vírus e não de uma toxina, ele colocou o nome vírus porque inicialmente acreditou se tratar do quê? De um veneno, e não de um micro-organismo causador da ferrugem do tabaco. Né? E aí tem aqui, esse é um vírus envelopado, e esse é um vírus nu. O vírus envelopado aqui, a gente vai ver o maior depois, ele mostra um envelope viral constituído por lipoproteínas. Vai. Então, pode adiantar aí. Bom, aqui, o vírus da gripe, que é um exemplo de vírus envelopado, aqui foi cortado, né, para mostrar internamente os ácidos nucleicos, que no caso é RNA. E aqui, o bacteriófago. No grupo dos não envelopados, o capsídeo não se encontra envolvido pelo envelope. O envelope só aparece nos chamados envelopados. Vai. Bem, vírus parasita todo e qualquer tipo celular. Mas eu já logo no início disse, cada tipo viral é específico em relação ao tipo de célula hospedeira que o vírus pode parasitar. Parasita, portanto, tanto célula animal, vegetal, bactéria, fungo, protozoário. Agora, um vírus que parasita bactéria, ele não vai parasitar célula animal, vegetal, nem fungo, nem protozoário. Um vírus que é parasita de célula vegetal, como esse da ferrugem do tabaco, é específico de quê? É específico de célula vegetal. E, aliás, não é para todo tipo de vegetal. Cada vírus vai encontrar uma afinidade no tipo celular e no tipo de organismo que ele vai parasitar. Vai. Não pode ir. Daí, os ciclos de reprodução viral. O lítico, que termina com lise, morte da célula hospedeira, e o lisogênico, em que a célula não morre. Vai. Bom, aqui está mais ou menos as etapas que eu coloquei lá. A adesão, a introdução do ácido nucleico viral, aqui o controle do metabolismo da célula hospedeira, a etapa chamada de maturação, quando, por montagem, vão sendo formados novos vírus, e aqui a etapa de lise, de rompimento, e os novos vírus sendo liberados no meio ambiente, onde eles agora buscarão encontrar nova célula o quê? Hospedeira para garantir a sua reprodução. Ao vírus só interessa uma coisa em relação à célula hospedeira: garantir a sua reprodução. Tá? Vai. Bem, aqui é o lisogênio. Depois eu posso colocar o resumo. No lítico, o DNA do fago se insere no DNA, processo semelhante. O DNA viral é incorporado ao DNA da célula hospedeira, só que aqui o vírus não compromete o metabolismo celular. Ele passa a ser denominado de profago, ou também chamado provírus. Profago ou provírus é o material genético viral, está aqui, né, mas em cinza, incorporado ao material genético da célula hospedeira. E ele não compromete inicialmente o metabolismo da célula. Ele fica num estágio que a gente chama de eclipse. O que é eclipse? Fenômeno chamado eclipse. O que é? Eclipse é quando um astro, como por exemplo a Lua, se coloca à frente de um outro astro que é o Sol. Ou seja, você não consegue ver o Sol. O eclipse, aliás, pode ser parcial, total, mas vamos considerar um total, né? A Lua recobre o Sol. E você não vai conseguir ver o Sol naquele momento. Num eclipse total. A Lua está escondendo atrás dela o quê? O Sol. O eclipse é